Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e nós vamos ler no capítulo 6, do verso 1 em diante. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um deles recebesse um pedaço. E outro discípulo, então, chamado André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, e que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevado, deixado por aqueles que tinham comido. E depois de ver os sinais miraculosos que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Vamos rapidamente meditar nesse milagre que você já ouviu algumas vezes, algumas pregações sobre essa história, a famosa história da multiplicação dos pães. Jesus fez 2 grandes multiplicações de pães que foram registradas. Aqui nós estamos falando da primeira, que essa primeira apareceu 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, foram alimentadas e sobraram 12 cestos. Você vai ver em outra passagem nos evangelhos uma outra multiplicação, que tinha 7 pães, alguns peixinhos, e mais de 4.000 homens foram alimentados. E nessa outra situação sobrou 7 cestos de pão, que eles encheram. Nessa primeira multiplicação de pães, nós precisamos olhar um pouquinho no contexto, porque Jesus ele já tinha feito alguns milagres, o povo já estava seguindo, ele entra num barquinho no mar da Galileia e vai para um outro lugar. Para quê? Ele queria ficar um tempo sozinho com os discípulos, instruir os discípulos, conversar com os discípulos, orar com os discípulos. Só que o povo, muito esperto, eles começaram a observar, provavelmente subiram na montanha, vamos ver aonde Jesus vai parar. Lá no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, chamado também Lago de Tiberíades, foi uma homenagem que o Herodes fez para Tibério César, era chamado de Lago de Tiberíades também, é uma lagoa, mas assim, de uma ponta a outra, alguns lugares é mais de 12 quilômetros de extensão, por isso é chamado também de Mar da Galileia, porque parece um mar, é uma coisa enorme. Só que, quando o clima está bom, você consegue enxergar aonde os barcos estão indo. O povo ficou lá, só observando aonde Jesus ia. E eles falaram: olha, vamos lá, Jesus está indo para aquela ponta. Eles desceram e o povo foi. Andaram em torno de uns 14 quilômetros, até chegar aonde Jesus estava. Jesus, quando vê aquela multidão, e um outro texto paralelo vai dizer que Jesus tem compaixão deles, porque eles estavam como ovelhas perdidas, que não tem um pastor para guiá-los. Jesus começa a ensinar, a instruir, o tempo vai passando, a noite vai chegar, e os discípulos ficam preocupados. Jesus, esse povo já veio cansado, eles andaram um monte para vir aqui te ver, te ouvir, vamos despedir eles agora, antes que venha a noite.
para eles não se enfraquecerem no caminho e desmaiar. Vamos mandar esse povo embora. E Jesus, então, nesse texto, nós vemos justamente fazendo um grande milagre. E aqui, João, ele relata pelo menos 3 personagens importantes que nós, olhando, precisamos aprender algumas coisas. Primeiro é Filipe. No verso 5, verso 6 e verso 7 que nós lemos, olha só como que foi o diálogo de Jesus com Filipe. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Filipe ficou apavorado. Eu acredito que Jesus virou para Filipe, porque Filipe era daquela região. Filipe era de Betsaida. Ele é aquele que lá no início do ministério de Jesus, quando conhece Jesus, ele estava com uma fé muito fortalecida. E ele vai lá chamar o Natanael. Natanael, vem comigo porque eu acho que nós encontramos o Messias. E ele leva um amigo para ouvir, ver Jesus, e ele se torna ali seguidor de Jesus, junto com Natanael. Mas aqui, a fé do Filipe parece que não estava muito em alta, não. Muito parecido com alguns dias, quando a gente passa, que a nossa fé parece que está lá embaixo. E Jesus chega para Filipe e diz: e aí? Como é que nós vamos dar comida para esse povo? Olha, Jesus, não tem nenhuma padaria aqui perto, eu conheço bem a região. Você pode bater em todo lugar aí, não vai encontrar pão. E mesmo se tivesse uma padaria forte aqui, mesmo que a gente tivesse dinheiro, não seria o suficiente, porque precisaria de 200 denários, ou seja, um denário era o trabalho de um dia. É mais de meio ano de trabalho para dar comida para este batalhão, é uma multidão, não tem solução. E aqui nós vemos então o reflexo de alguém desanimado, que não conseguia ver a solução para o grande problema a qual tinha que ser resolvido. É interessante quando nós observamos a resposta de Filipe, e ele mesmo chega a dizer: olha, não tem como, não tem solução, 200 denários não seriam suficientes para alimentar essa gente. Nós vemos o quê? Uma resposta limitada ao racional, uma resposta limitada às limitações humanas, condicionada às limitações humanas. Ele estava sendo o quê? Realista. Se você prestar atenção na resposta de Filipe, você vai ver alguém que estava sendo muito realista. Olha, Jesus, não vai ter como. Mas nós precisamos entender que milagre acontece quando nós vamos além da realidade, quando nós conseguimos enxergar além da lógica humana. E Filipe, ele se conforma com a derrota, e chega a dizer, junto com os seus companheiros depois, a solução é uma só: manda o povo ir embora. Manda o povo embora para que eles não desfaleçam no caminho. Ei, a solução de Deus, ela é diferente da solução humana. E o texto diz que Jesus perguntou para Filipe para fazer o quê? Pô-lo à prova, porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. Nós precisamos aqui aprender uma lição. Nesse momento não podemos nos espelhar em Filipe, que está sendo aqui um reflexo de desânimo. Jesus, não tem jeito, manda o povo embora. Ei, quando nós queremos ver milagres nas nossas vidas, a nossa solução não deve estar condicionada à realidade e à limitação humana. Porque a fé exige que você veja aquilo que os olhos não vê. A fé exige que você veja conforme o Senhor vê. O Senhor Jesus aqui já tinha a solução. Quando nós olhamos para a Bíblia toda, e você pode pegar lá no começo da história de Israel, solução divina e solução humana. Quando o homem tentava solucionar do jeito dele, não dava certo. É Deus fazendo a promessa para o idoso: Abraão, 75 anos. Eu sei que você está tentando muitos anos ter um filho com a Sara, mas fica tranquilo, porque eu vou fazer cumprir uma promessa, que de você vai sair uma multidão. Imagine, 75 anos, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, nada de Sara engravidar. Então vem o quê? A solução humana.
Sara pega uma das suas empregadas e diz: Abraão, deita com ela. E daí a gente considera como a criança que nasceu da minha empregada, que é a minha escrava, como se fosse o meu filho. Solução humana. E a gente sabe que dali nasce Ismael, e até hoje, né, é um problema para o filho da promessa que nasceu 25 anos depois. Mas Deus cumpriu a promessa. Abraão, com 100 anos de idade, tem o neném, Isaque, promessa de Deus. Lá estava a bênção de Deus. Isso é a solução divina. E nesse momento aqui, Filipe não estava conseguindo enxergar a solução divina para os seus problemas. Ei, o desânimo, a descrença, a razão humana não faz milagre acontecer. Não faz milagre acontecer. Depois nós vemos um outro personagem aqui. Nós temos o personagem André. Filipe já não trouxe solução. E Filipe representa aquele crente que diz: para o meu casamento não tem mais jeito, para a minha família não tem mais jeito, para os meus filhos não tem mais jeito, a dívida é muito grande, não tem mais jeito, lógica humana. André, ele representa aquele ser humano que é esforçado. Só que no momento de ter uma atitude de fé, não tem. Olha só, o versículo 8 e o versículo 9 que nós lemos o que diz: outro discípulo, André, que era irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um menino com 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Até aqui tudo bem, se esforçou, ele achou alguém, imagine, saiu no meio da multidão, alguém tem comida, achou um menino, trouxe um menino, chegou para Jesus e disse: olha Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas depois, na hora da fé, ele coloca uma dúvida, e ele diz: mas o que é isso para tanta gente comer? André, ele representa o ser humano esforçado, que nós precisamos ser esforçados, sim, mas vai ter momento que você vai ter que militar com a fé, você vai ter que colocar a fé em ação. E esse momento, para André, não aconteceu. Saiu no meio da multidão, achou um menino, trouxe a Jesus, mas colocou ali um porém. O que é esse menino? O que é 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor deseja que nós venhamos nos esforçar. Se você pegar as histórias, por exemplo, dos juízes de Israel, você vai ver Jesus falar, o Senhor Deus dizer para Josué, para Gideão: ei, esforça-te e tem bom ânimo. Olha só o que o Senhor está dizendo: esforça-te, luta, vai atrás, não desanima, tem bom ânimo. Só que na história deles você vai ver o Senhor dizendo em certo momento: agora deixa comigo. Gideão, você entendeu? Se esforçou, teve bom ânimo, militou, chegou até aqui. Agora você não precisa ficar preocupado com a guerra. Você está com medo que o exército inimigo é muito grande? É dezenas de milhares? Fica tranquilo. O que você vai fazer? Pega 300 homens, coloca uma trombeta na boca deles, um jarro na mão deles, vão lá, faz assim, 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 e deixa o resto comigo. Momento de fé. Gideão teve uma atitude de fé e o milagre aconteceu. Aqui nós estamos vendo André se esforçou, achou o alimento, mas no momento de colocar a fé em ação, uma atitude de fé, duvidou. O que é isso para tanta gente? Eu poderia citar muitas histórias de gente esforçada, mas que no momento X, no momento certo, não teve a fé suficiente para ver o milagre acontecer. A Bíblia conta a história de um rei chamado Asa. E pensa num homem esforçado para agradar o Senhor. Asa. O rei Asa. Depois você pode ler a história dele lá em 2 Crônicas, capítulo 16. Só que esse homem, depois de ter feito muitas coisas, se esforçado tanto para agradar o Senhor, ele tem uma doença nos pés. E o texto diz, eu vou ler literalmente o que diz: no 30º ano do reinado de Asa, ele foi atacado com uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só da medicina. Então, no 41º ano do seu reinado, morreu e descansou com os seus antepassados. Olha só, um homem que se esforçou, mas chegou no fim da vida uma doença. Não preciso de Deus. A hora do milagre, vou deixar só com a medicina
a medicina desenganou, ele não buscou ajuda divina, não colocou a fé em ação, infelizmente, teve um final triste, faleceu. Nós temos então, Filipe representando aquele que estava no momento de dúvida, não tinha muita fé, André representando aquele que se esforçou, mas no momento X não colocou a fé em ação, mas nós temos aqui esse menino. Um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino, ele nos mostra o tipo de fé que nós devemos ter. Uma fé autêntica, que gera uma atitude realmente de fé. O versículo 9 que nós lemos, então, é quando André acha o menino e diz, aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino era um menino pobre. Pastor, a gente só tem essa informação, como é que a gente sabe que esse menino é um menino pobre? Porque o texto diz, e no grego também diz, que os pães que ele tinha era pão de cevado. Ninguém da classe alta, né, ninguém que era rico, ou ninguém que tinha condições dignas naquela sociedade, comia um pão de cevado, se podia comer um pão de trigo. Os pães na antiguidade eram ou de trigo ou de cevado, e o pão de cevado era para o pobre. O pobre, esse era um menino pobre, e ele estava lá, no meio da multidão, ouviu que Jesus ia chegar lá no outro lado, e eu acredito que, como menino, né, todo menino é curioso. Eu, quando leio essa história, eu me lembro da minha infância, né, o quanto era curioso, e quantos livramentos o Senhor me deu, devido às vezes à curiosidade. No tempo de menino, não podia ver uma casa abandonada, né, que queria entrar. Uma vez meu irmão quase morreu por causa de uns Doberman, que tentaram pegar ele. Uma vez eu me lembro, nós invadimos um prédio, irmãos. Olha só, um prédio em construção, né, menino. Né? Nós morávamos já em Fraiburgo, fomos visitar a cidade que meu pai pastoreou, lá em Araxá, Minas Gerais. Fazia 3 horas que nós tínhamos chegado na cidade, nós já estávamos com a galera reunida, né? Vamos lá, e invadimos um prédio e vamos brincar de pique-esconde, né? Ela chama, aqui é esconde-esconde, pega-pega. Invadimos um prédio já na calada da noite, daqui a pouco tudo escuro, ninguém mais via nada. Eu me lembro, vou contar um livramento aqui para os irmãos, né? Eu me lembro só quando eu estava já no 5º ou 6º andar, né? Correndo dos meus amigos que estavam perseguindo, e eu ouvi uma voz, para! Menino, olha o livramento de Deus, na mesma hora eu parei. Daqui a pouco, né, nós só ouvimos o amigo mais velho, o Miquel, chegando dizendo, olha, vocês estavam correndo para o posto do elevador, e a gente não tinha visto nada. Enfim, o vizinho chamou a polícia, o primeiro dia que estava naquela cidade, a polícia já estava lá, né, perguntando, cadê os pais desses meninos? Mas menino é assim, apronta, faz bagunça. Esse menino viu uma multidão indo, vou junto. E era um menino prevenido, estava lá com 5 pães e 2 peixinhos. E é interessante que, eu acredito, e quando nós olhamos para a história dos judeus, esse menino não era o único que tinha comida lá. Você imagine, ele nem foi contado entre os 5.000, porque tinha que ter 12 anos para cima para ser considerado gente digna de contagem, né, naquela época. Ele nem foi colocado lá nos números, mas ele era um menino judeu. Todo judeu, entenda isso, todo judeu é uma pessoa prevenida, precavida. Os arqueólogos, eles contam que nessa época era normal ver um judeu com um cestinho, assim, né, debaixo da roupa, ou às vezes por fora da roupa. Lá ele levava alimento, porque podia chegar num lugar onde a comida era consagrada a outros deuses, ou comidas proibidas para ele, ele levava alimento e às vezes levava uma esteira para dormir. Agora, no meio de 5.000 pessoas, homens pelo menos, quase 10.000 pessoas, você acha que não tinha mais gente que tinha comida? Com certeza, tinha muita comida ali, tinha muita gente que tinha comida ali. Só que no momento que André vai perguntando, alguém tem alguma coisa? Alguém tem? Ele é o único que colocou a fé dele em ação. Ei, Jesus está pedindo comida, eu vou levar o que eu tenho nas mãos de Jesus. E aqui a gente começa a aprender algumas coisas, porque esse menino, que nós nem sabemos o nome, no meio daquela multidão, é ele que tem uma atitude de fé. E ele faz algo, meu irmão, que eu e você precisamos aprender a fazer todo dia. Entregar o pouco que nós temos nas mãos do Senhor. Às vezes nós olhamos assim, pela lógica humana. Talvez se fosse
se ele tivesse na mentalidade do Felipe aqui, ele ia dizer, nem eu vou dar, porque é só 5 pães e 2 peixinhos, tem mais de 5.000 pessoas aqui, não vai dar nem para o cheiro, né? Deve que ele olhou um gordinho lá na ponta e disse, só aquele lá já vai levar 4 dos meus pãozinhos, né? Então, a maioria dali nem colocou a fé em ação, mas ele sabia que o pouco dele, nas mãos de Jesus, era muito, e nós sabemos que ali acontece a multiplicação. A mesma história nós já tínhamos ouvido lá atrás, quando chega uma viúva para o profeta Eliseu e diz, olha Eliseu, é o seguinte, você conhece o meu marido, ele era discípulo dos profetas, e ele morreu, e ficou algumas dívidas, e agora os cobradores estão na nossa porta, e se nós não pagarmos, vão levar os nossos 2 filhos como escravo. Olha só o que Eliseu pergunta para aquela viúva, tá, vocês têm alguma coisa em casa? E a resposta dela é, olha, não temos nada, a única coisinha que tem é um pouquinho de azeite. Ele diz, já é suficiente. Tem uma atitude de fé, vai em toda a sua vizinhança e começa a buscar vasilha, pote, jarro, tudo que você encontrar. Tem pote de margarina? Traz também, tudo. E vocês vão despejando, aquele pouquinho que vocês têm nos potes. E a gente sabe que o milagre aconteceu. Eles conseguiram arrecadar uma fortuna, porque azeite era algo caro naquela época, uma fortuna que deu de pagar a dívida, e ainda sobrou um pouquinho para ela e os filhos viverem. Isso é o quê? Milagre. Quando se coloca o pouco que nós temos na mão do nosso Deus, Ele faz multiplicar. Eu não sei você que está talvez se questionando sobre as suas habilidades, você sonha com uma porta de emprego e diz, Senhor, eu sei tão pouco para a oportunidade que tem lá. Ei, coloca o teu pouquinho na mão do Senhor, Ele faz muito. Talvez a fé que você tem em respeito à relação da salvação da sua família seja pouquinho, mas coloca o pouquinho que você tem na mão desse Deus, Ele faz muito. Talvez você esteja dizendo, pastor, o amor pelo meu cônjuge, está desse tamanho. Ei, coloque esse amor nas mãos do Senhor, Ele pode multiplicar. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas a minha paciência com as pessoas está assim, bem pouquinho, está no limite. Ei, coloca na mão de Jesus, e Ele faz multiplicar. Nós precisamos ter a atitude que esse menino teve, atitude de fé. E você vai ver que muitos momentos do ministério de Jesus, essa atitude foi o gatilho do milagre. É que nem aquilo que muitos crentes compartilham no Facebook, né? Tem um senhor cavando assim, até chegar nos diamantes, parece estar tão longe, e quando está chegando, na última cavada que ele tinha que dar, ele desiste, cansei. Às vezes na busca para o nosso milagre, a gente está nessa luta, né? Buscando, o Senhor só está esperando uma atitude de fé, como esse menino teve, e às vezes a gente desanima, e não tem essa atitude de fé. Pastor Lediel, explica para mim o que é essa atitude de fé. A atitude de fé desse menino era justamente fazer o que ele tinha que fazer. Ele abriu mão do seu conforto, abriu mão, de quem sabe, de matar a sua fome, para colocar nas mãos de Jesus. Infelizmente, tem igrejas, não vou citar nome por respeito também, porque todas as igrejas têm coisas boas, mas tem igreja que diz que a atitude de fé só está relacionada a dinheiro. Porque se você dá tanto, isso vai resolver, se você dá tanto, isso é quase que uma troca com Deus. Às vezes a atitude de fé é com dinheiro, sim. Se o dinheiro está no trono do coração, precisa sair da zona de conforto e ter uma atitude de fé. Mas como eu já preguei aqui, muitas vezes a atitude de fé não tem nada a ver com o dinheiro. A atitude de fé tem em liberar perdão para aquela pessoa que te magoa há anos e você carrega ela. Às vezes, a atitude de fé que você precisa ter é realmente amar uma pessoa incondicionalmente. Talvez essa seja a atitude de fé. Nós podemos olhar na Bíblia e ver muitas e muitas e muitas atitudes de fé, mas todas elas, você vai ver, exigem sair do quê? Da zona de conforto. Tem pessoas que estão clamando anos pela restauração do casamento, uma mulher ou um homem, e às vezes só está faltando o quê? Uma atitude de fé, de dar o primeiro passo, de olhar no olho, de fazer uma declaração de amor. Às vezes isso é a atitude de fé que está faltando para o seu milagre. O que você precisa fazer? Peça uma orientação de Deus, peça discernimento.
Às vezes a atitude de fé que está faltando é você largar o vício. Está pedindo restauração para o casamento, mas está lá na zona de conforto, preso na pornografia, e não sai daquilo ali. Larga isso, dê uma atitude de fé. Às vezes é um vício de um cigarro, de uma bebida, de uma droga que está aprisionado. Saia disso, dê o seu passo de fé. Nós precisamos dar um passo de fé, como esse menino fez, para nós vermos milagres acontecer na nossa vida. O tempo já passou, eu queria que você se colocasse em pé, nós não vamos mais muito adiante, mas ei, você precisa entender que a verdadeira fé, ela gera atitude. A verdadeira fé gera atitude. Infelizmente, tem pessoas que querem viver uma fé só de aparência, e a gente tem pregado aqui, fuja da religiosidade. Não adianta botar uma Bíblia aqui debaixo do braço e toda quinta-feira está aqui, se as atitudes de fé durante a semana não estão acontecendo. Eu sempre digo, tem crente que parece uma Ferrari, sem gasolina. A aparência é fantástica, nossa, você olha para ele, só de olhar a aparência você pensa que é um santo, vai ser arrebatado, nem devia estar aqui no meio de nós pecadores. Mas aí você vai viver, você vê que é uma Ferrari sem gasolina. Ferrari é linda, mas se não tiver gasolina também não serve para nada. Nós precisamos ser um crente autêntico, como esse menino, crer que realmente o Senhor faz milagres, faz o impossível, basta uma atitude de fé. O final dessa história você conhece. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Isso aqui é lindo. No começo da história, preocupado porque não tinha uma padaria ali perto, agora estava sobrando pão. É isso que o Senhor faz, quando nós damos essa atitude de fé. Ei, creia no Senhor, creia que o pouco que você tem para Ele é muito. E aí você não precisa viver com medo, você pode viver uma vida confiante que Ele cuida de nós. Certa vez, se você gosta de história, na época do rei Henrique V, havia uma grande corrida pelas descobertas marítimas, e todo mundo ficava limitado aos mapas que eram desenhados na época, porque um ia até aquela região e marcava ali, olha, aqui existe monstros marinhos, e daí ninguém mais ousava passar daquela linha. O outro chegava no mapa e colocava, olha, aqui é o fim do mundo, aqui se você passar você cai, e ninguém chegava lá. Alguns colocavam, olha, aqui existem sereias que cantam e levam os pescadores para o fundo do mar. E todas essas fábulas marítimas surgiram na Idade Média, nas corridas marítimas. Mas existia um homem crente, e se tornou um dos maiores desenhadores de mapas, e ele fazia questão, o nome dele era John Franklin. Aonde ele via que estava lá no mapa anterior, aqui tem um monstro marinho, aqui tem sereias, aqui acaba o mar, ele fazia questão de riscar e colocar, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. E assim aconteceu uma expansão assustadora, uma expansão marítima assustadora. Você pode ler a história de John Franklin, e você vai ver um homem que desbravou mares, porque sabia que aonde Deus está, não tinha espaço para o medo, não tinha o que temer. Leva Deus para a sua vida, tenha essa atitude de fé, e você vai ver milagres acontecer. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu não sei qual o desafio que você tem, qual a multidão que você tem que alimentar. Eu sei que o nosso Deus faz o impossível. Coloca o pouco nas mãos dele e ele faz muito. Pastor Gilmar, faça essa oração. Amados, olhe para cá um minuto. Eu pedi a gentileza do pastor Lediel, ele me mandou orar aqui. Eu não fui convidado para falar com vocês, fui convidado para falar com Deus, por vocês. Mas deixa eu falar um pouquinho só com vocês uma coisa. Quando nós entregamos o que temos em mãos para o Senhor fazer um milagre, o pouco que temos pode gerar um milagre para uma grande multidão. Mas não é só isso.
depois deste milagre alcançar as multidões, vai sobrar alguma coisa. E Jesus mandou que eles levantassem tudo que sobrou. E eles levantaram do que sobrou 12 cestos cheios. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é inteligente. Você imagina desta multidão inteira, quem foi que levou o primeiro cesto cheio para casa? Quem? Gente, quem levou o primeiro cesto cheio para casa foi o menino. Porque Deus jamais vai querer usar alguma coisa nossa e ficar devendo para nós. Ele te usará para fazer milagre para muitos. E Ele retornará o milagre centuplicado para a tua mão. Só aquele que crê, diga glória a Deus. Agora vamos tomar essa atitude. Antes que eu ore, diga para a pessoa que está ao seu lado: só orar não vale. Agora, vocês sabem como é que vocês falaram? Vocês falaram, gente, como quem não almoçou e está subindo um morro íngreme com um saco de cimento nas costas de 50 quilos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: só orar não vale. A partir dessa oração, o que vai valer é a tua atitude de fé. Levante a mão. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós estamos diante da tua presença nessa noite, meu Pai amado, agradecidos pela palavra que tu tens, Senhor, aqui inspirado, teu servo, pastor da igreja. Nós te agradecemos porque, Senhor, alguma coisa de cada um aqui tu tens para usar. Nós temos certeza que nessa noite o que alguém estava imaginando que é ínfimo, que é, Senhor meu Deus, até desnecessário, ou que quem sabe não possa fazer diferença nenhuma, é o pontapé inicial de um grande milagre para a sua vida. E nós queremos te adorar agora, porque tu és o Deus da multiplicação, tu és o Deus que multiplica aquilo que temos, quando nós temos coragem de abrir mão do que é nosso para a tua glória. Ó Deus, alguém está abrindo mão agora, Senhor. Alguém está entregando a família, alguém está entregando um dinheiro, alguém está entregando um sonho, alguém está entregando um projeto, alguém está entregando uma necessidade. E tu agora, Senhor, que ouve esta palavra que não é nossa, mas que é tua, multiplica a partir de agora, Senhor, e que esta semente pequena, aleluia, venha gerar um grande milagre, que venha atender a necessidade de milhares e milhares. E quando a hora certa chegar, meu Senhor, que este milagre retorne para esse homem e essa mulher centuplicadamente, a fim de que o teu nome seja glorificado e todos nós entendamos que tu és fiel, que tu és liberal e que tu és um Pai cheio de graça para nos dar vitória. Nós oramos crendo no milagre em nome de Jesus, e quem crê diga glória a Deus. Diga a partir de agora: eu recebi o meu milagre. Dê um abracinho em alguém, diga vitória, nossa.